Hoje você vai aprender. Hoje nós falaremos de mais um dos relatos sobre essa civilização que mora no interior da Terra. Muito falada por Júlio Verne, muito falada pelo almirante Richard Burns, muito falada por muitas e muitas pessoas. Inclusive, teve um filme dos Trapalhões, lá na década de 90, onde tanto o Mussum quanto o Didi, eles subiram a Pedra da Gálvia, adentraram a Pedra da Gálvia, e no filme da década de 90 dizia que ali tinha uma passagem para o submundo e que ali se encontraria com uma outra raça, uma outra civilização. Então, o tempo todo, a elite mundial nos dá indícios daquilo que eles já sabem há muito tempo. Hoje eu trago um relato, né, de uma princesa no Japão que também comenta sobre essa civilização que mora no subsolo da Terra, né? E para você ver o renome, por exemplo, no caso aqui, nós estamos falando de uma princesa. Tem muito mais a perder ela dando esse relato do que ficando calada. Mas ela achou necessário falar sobre esse assunto. E aqui nós vamos explicar toda essa narrativa e você vai perceber que a verdade sempre está próxima, latente deste canal, tá bom? Então a primeira coisa que ela fala é o seguinte: meu nome é Princesa Kaoru Nakamaru, ok? Ela vem aqui e fala isso, ó. Meu nome é a Princesa Kaoru Nakamaru do Japão. Em 1976, há mais ou menos aí 40 anos atrás, ok? Eu tive uma experiência espiritual fantástica. Desde então, o meu terceiro olho se abriu, né? O que é uma experiência espiritual? Primeiro que, se você abrir o seu terceiro olho, isso aí não é paganismo. Se você abrir o seu terceiro olho, você não está cometendo nenhum pecado. O problema, eu só tenho que avisar isso. Caso você queira enxergar o mundo espiritual, caso você queira fazer viagens astrais, trabalhar com bioquinésia, o que você quiser, nada disso é pecado. O problema não é esse. O problema é o seguinte: você está morando na Terra. Concorda comigo ou você está morando em outro planeta? Tem alguma televisão que você consegue assistir o YouTube de outro planeta? Você está na Terra. Você acha que os seres que estão aqui presentes são bons ou são ruins? Pensa um pouco. A Bíblia fala de quedas de anjos. Nós tivemos os Watchers, os vigilantes, que em Gênesis 6 olharam, né, os Watchers é uma classe específica de anjos que acompanham o desenvolvimento da Terra, e boa parte deles deserdaram de seus postos para coabitarem, molhar o biscoito, com mulheres, precipitando a queda, a geração dos nefilins e de gigantes. Nós tivemos o dragão, a antiga serpente, batalhando contra Miguel e seus anjos. E esse dragão, junto com ele, foi precipitado um terço das estrelas, que na verdade são anjos. Estrelas são anjos. Quando você olha para o céu, uma noite estrelada, parabéns, você está vendo um monte de anjo aprisionado pelo plasma, aguardando o julgamento. Por isso que é dito que quando as estrelas caírem na Terra, os poderes celestes serão abalados. Haverá o maior estrondo como nunca houve antes, tá? Então nós tivemos o serafim, chamado de Satã, que foi precipitado na Terra. E junto com ele, um terço dos anjos no céu. A única classe que não deserdou foi Tronos. Então nós tivemos serafins, que é uma alta hierarquia angelical que caiu. Tivemos querubins, entre outras classes aí. Por isso que o inferno ele é muito bem organizado entre principados, potestades, é tudo bem organizado ali, porque é uma classe angelical, foram várias classes angelicais que caíram. Ok? Então, imagina o seguinte: o que está palpável, o que está visível à humanidade não é boa coisa. Você pega a cultura maia, inca, asteca, a cultura dos índios australianos, a cultura
dos Cherokees, dos Navarros, de qualquer tribo indígena do passado. Todo tipo de divindade que se revelou aos seres humanos foi mais nociva a longo prazo do que a curto prazo. Chegava para você, te fazia boas colheitas, operava verdadeiros milagres, mas a longo prazo aquele relacionamento mais prejudicava do que beneficiava. Então, pela história da humanidade, pela história a qual conhecemos, não existe boa coisa aqui na Terra que seja justificável de você enxergar. Eu vou continuar o relato dessa mulher aqui. Eu fui espírita por quase 20 anos. Fui treinado pelos melhores. E junto com os melhores existia um professor que dava aula a cada 14 dias de cidades em cidades. E eu me lembro bem que eu era muito bem destacado em minha função. Eu conseguia psicografar cartas, né, de pessoas que já haviam falecidos, mas na verdade isso não existe, isso aí é um grande engano, pois para cada ser humano na Terra existem 60 demônios, então eles observam a sua vida, eles sabem dos seus segredos, e é muito fácil quando você morrer, eles sabendo dos seus segredos, repassarem a informação a conduta. Então, eu fui muito bem instruído no passado. Aprendi a operar curas. Por exemplo, eu fazia imposição de mãos e em menos de 30 segundos a pessoa estava completamente curada. Eu fui treinado com isso. Eu fui vegetariano, né, sem qualquer ingestão de carne durante 3 anos, justamente para poder enxergar o mundo espiritual. Então, quando eu falo para vocês, eu não estou falando da boca para fora, porque foram coisas que eu já pratiquei no passado de poder enxergar o mundo espiritual, de poder desprender do meu corpo e poder viajar com guias espirituais pelo universo. E eu posso dizer para você uma coisa, o que me fez deixar de ser espírita, e eu não tenho nada contra o espiritismo, para mim, meu irmão, qualquer religião é tudo farinha do mesmo saco, odeio todos vocês de formas iguais, não indistintas, tanto o budismo quanto o espiritismo, quanto o catolicismo. Para mim, nenhuma religião presta. Para mim, a verdade latente está dentro do nosso próprio DNA. O próprio Criador deixou a sua assinatura, nos ensinou o caminho. Tanto que, se você analisar a Bíblia e analisar o corpo humano, é o mesmo padrão. Moisés atravessa, abre o mar no meio e atravessa. É basicamente a nossa conexão neural, saindo da parte cerebral da esquerda e indo para a parte cerebral da direita. Nós temos 33 colunas vertebrais. A idade de Jesus Cristo, 33 anos, quando ele foi morto e ressuscitado. Nós temos o pulmão do ser humano, que é a mesma estrutura de uma árvore. Mas a composição da Terra é a mesma composição do ser humano em proporções diferentes. Se você quer analisar como funciona o universo, analise a si mesmo. Né? Inclusive Sócrates, Platão, Aristóteles, eles usavam um conhecimento chamado maiêutica. A verdade está latente dentro de você, você só precisa fazer as perguntas corretas. E aí nós chegamos à conclusão, assim como o próprio Messias mesmo disse, vós sois deuses, porque o Deus habita dentro de vós. Ou não sabeis que o vosso corpo é santo, é templo de Deus, e Deus habita dentro de vós? Isso aí é passagem bíblica. Então, simplesmente, eu acredito nesse caminho e não em religiões, tá? Agora, essa religião em específico, durante muitos anos eu me preparei para ela. E uma das minhas queixas era sempre o seguinte: por que eu só enxergo demônios? Por que eu só enxergo seres espirituais que não possuem luz, possuem intenções negativas e são parasitas dos seres humanos? Por que eu não sou capaz de enxergar nada iluminado, nada. E muitos diziam que eu estava vibrando numa frequência errada. Só que não, campeão. O cara que operava cura, eu operando cura com as mãos, em posição de mãos, psicografando cartas de pessoas que já tinham falecidos, né? E comprovando veementemente isso. Né? Tendo o conhecimento, por exemplo, conhecimento científico de Pietro Baldi, a grande síntese, para quem é kardecista,
não vou chamar de altíssimo grau, mas o cara que é kardecista devoto, que estuda o espiritismo, que não conhece a grande síntese de Pietro Baldi, não é kardecista de verdade. Então todo o amplo conhecimento preparado para isso e só enxergando os seres espirituais das trevas. Qual a conclusão que eu cheguei? Não tem nada bom na Terra que vale a pena você enxergar o mundo espiritual. Não existe nada aqui na Terra que preste. Nada. Não existe nenhuma coisa que vale a pena a gente abrir o nosso terceiro olho. Então, você abrir os seus olhos para o mundo espiritual não é pecado. Você não vai ser condenado por isso. Até porque, antigamente, os seus olhos eles eram abertos. O problema é que ocorreu um processo de hibridização genética onde foi calcificando a sua glândula pineal. A glândula pineal é a percepção da realidade que existe. Então, conforme o uso de produtos lactíneos, de terapias genéticas, nossa glândula pineal ela foi se calcificando para essa realidade. Então, enxergar o mundo espiritual não é pecado, porque isso já fazia parte de nós. E outra coisa, fazer viagens astrais também não é pecado, porque isso fazia parte de nós. Porque o nosso cérebro, quando a gente dorme, ele continua trabalhando. E muitas vezes ele fica mais ativo quando a gente dorme do que quando a gente está acordado. Isso aí, os melhores médicos neurologistas vão concordar com isso. Então o que acontece? Hoje em dia, nós não conseguimos entrar no verdadeiro sono. Nós não conseguimos. Existem camadas de sono. Inclusive, eu tive um problema neurológico muito grave que eu não conseguia dormir. E aí eu tive que procurar os melhores médicos da região para tentar solucionar o problema. E futuramente eu descobri que era a ausência da ingestão de carne, porque eu era vegetariano. E o que acontece? Eu lembro muito bem do médico me explicando isso. A gente tem etapas no sono. Então, por exemplo, quando você vai dormir e você não dorme profundamente, o seu corpo não consegue se regenerar, não consegue atuar e consertar o que está falhando no seu corpo. Por isso que você acorda cansado. E aí existem etapas no sono, etapas. E eu lembro que a oitava etapa ninguém praticava mais. Por quê? Porque numa casa que você tem energia elétrica, você tem aí uma fiação que passa pela tomada da sua casa. Essa fiação emite um campo eletromagnético, emite uma certa frequência que interrompe o seu sono verdadeiro. A televisão, os monitores interrompem o seu sono verdadeiro. Eles atrapalham a capacidade sua de recuperar. Outra coisa, frequências como Bluetooth, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, infravermelho, atrapalham a maneira de dormir. A maneira correta para você dormir é que você não tenha nenhuma interferência, que você durma num breu total e que você inicie o seu sono num período de 8 horas da noite e você desperte lá para 6, 7 horas da manhã. E você durma durante um longo tempo sem interferência. Até o travesseiro atrapalha o seu sono. Até o colchão atrapalha o seu sono. Por quê? Porque o colchão ele é macio, ele vai começar a curvar a sua coluna. Então, toda a estrutura que hoje rege foi projetada para impedir você de entrar no sono profundo, o verdadeiro sono. E qual é o verdadeiro sono? O verdadeiro sono é quando o seu corpo ele desliga do âmbito espiritual. O seu espírito ele fica livre periodicamente. E aí você consegue fazer outras coisas. Então, olha como é que a coisa no passado era. Você tinha aí Samuel, profeta antigo. Existia Wi-Fi, existia 5G, existia Bluetooth, existia rede elétrica. Então, ao momento que o Samuel dormia de forma profunda, ou o apóstolo João, quando eles dormiam de forma profunda, eles se conectavam a Deus. Em sonhos. Aí tem aquela história dos profetas antigos. Né? Por exemplo, o apóstolo Paulo, na ilha de Patmos,
ele escreveu o livro de Revelações, o livro do Apocalipse. E tive as minhas visões. Então o que acontece? Quando você tem um verdadeiro sono, o seu espírito fica livre. Nós, como seres humanos, nós precisamos recarregar a bateria do corpo, não da alma. A alma não cansa, o espírito não cansa. Então, no passado, você conseguia ter sonhos lúcidos. Você conseguia ter esses sonhos lúcidos. Tanto que os profetas do passado, eles tinham esses sonhos, tinham visões e sonhos, e isso era contemplado. Né? Por exemplo, no caso das visões de Daniel, de Ezequiel. Só que aí nós fomos perdendo essa capacidade. Então, abrir o seu terceiro olho e você enxergar o mundo espiritual não é pecado. Mas existe um porém. Não existe nada que preste na Terra. Ao momento que você abrir o seu terceiro olho, você só vai ver demônio. Você vai aguentar essa realidade? Você está preparado para poder aguentar essa realidade? Demônios e anjos caídos? Você consegue suportar essa tristeza? O Albert Pike foi um dos satanistas dos mais altíssimos graus, assim como Jack Parson, assim como Aleister Crowley, e todos eles, todos os três, tomavam remédios para poder dormir. Porque eles abriram seu terceiro olho, eles enxergavam o mundo espiritual, eles conversavam com guias espirituais. Por exemplo, o Aleister Crowley, ele fazia acampamentos onde, no momento que você entrava numa cabana, tinha um gato preto que se transformava em seres humanos. Dizia a ele ser o guia espiritual dele. Então ele entrava numa cabana, tinha esse gato conversava com ele, uma hora em voz humana, uma hora se transformando em seres humanos. E aí tem vários e vários relatos, eu posso ficar falando eles aqui aos montes. Só que, qual que é a conclusão? A longo prazo, todos eles tomavam remédio para dormir. Todos eles viviam à base de substâncias entorpecentes que alteravam a realidade. Porque eles sabiam que aquilo que eles estavam mexendo não era boa coisa. Então eles precisavam tomar esses remédios para poder alterar a percepção da realidade para eles continuarem trabalhando. Tanto que nas últimas semanas de vida do Aleister Crowley, ele dizia estar sendo perseguido por vozes de cachorros do inferno. Ele dizia que quando ele dormia de luz acesa nas últimas semanas de sua vida, porque ele acreditava que a sombra era um âmbito espiritual. E aí ele escutava vozes de animais e ele dormia de luz acesa. E começou a ter um problema muito grave. O, o Jack Parsons, ele morreu em uma explosão. Mas antes dele morrer numa explosão, ele sofreu um baita boicote, que a mulher dele fugiu com outro cara e tal. Só que o que aconteceu? Semanas antes, ele já estava pensando em parar de fazer aquilo que ele fazia. Existe um relato chamado Ritual Babalum, onde Jack Parson conseguiu abrir um portal através de sacrifícios. Eu não vou nem comentar aqui. E aí ele abriu um portal para uma outra realidade. O que ele viu e o exército americano viu, que foi feito na Área 51, foi algo absurdo. Tentaram replicar esse projeto lá acho que foi na Filadélfia, na Pensilvânia, eu sei que foi em algum canto assim. E eles lacraram a base inteira foi abandonada. A base inteira. Eu não sei se foi em Filadélfia, tem um nome de um projeto. Eu vou lembrar, eu cheguei a publicar no meu canal. Existe uma base americana que ela foi lacrada, ela é vigiada por drones, por militares, para você não poder adentrar ela. Teve um cara que conseguiu filmar, né? Toda abandonada. Toda abandonada. E lacrada. Tipo assim, a entrada pro subsolo, tipo, concretada, lacrada, com corrente, com não sei o quê. A pergunta que fica é, por que eles fizeram isso? Então, nós não estamos preparados para essa realidade. Essa é a verdadeira questão. Porque os anjos de Deus estão no céu, não estão na terra, não estão a nosso serviço, mas sim a serviço de Deus. Vamos continuar para você poder entender. Então, espero que explicando isso, você entenda que bioquineses, você entenda que sonhos lúcidos, você entenda que
que todas essas coisas, isso aí não vai afrontar Deus, vai afrontar a sua realidade. É você que vai pagar a conta no final, tá bom? Então ela abriu o seu terceiro olho, né? E assim ela se poderia comunicar com as pessoas dos OVNIs. O que são pessoas dos OVNIs? Primeira coisa, por que anjo usa veículos? Tu pega na Bíblia, muitas vezes é falado que existem carruagens celestiais. Tu pega a cultura hinduísta, você tem carruagem dos deuses. Tu pega qualquer cultura, tem sempre algum tipo de objeto que leva esses seres divinos de um ponto A para o ponto B. Aí vem as pessoas falam assim, poxa vida, um anjo tem asas. O anjo é capaz de levitar. Por que um anjo vai usar um veículo? Se ele é capaz de levitar. Eu te faço a mesma pergunta. Você sabe nadar, não sabe? Bom, a maioria das pessoas que acompanham esse canal sabem nadar. Você consegue nadar do Nordeste até Portugal? Você consegue nadar do Nordeste até Portugal? Se você soubesse voar como uma águia, você conseguiria voar do Nordeste até Portugal? Então, da mesma forma que nós temos pernas e usamos o carro como veículo de locomoção, usamos o trem, usamos o avião, assim os anjos fazem. Apesar dos pesares que os anjos têm a capacidade infínita de voar, ainda assim, longas distâncias e percursos perigosos faz-se necessário veículos que consigam sobreviver a essa realidade. Então, os OVNIs, eles são muito usados pelos anjos. Você acha que como que os anjos caídos, os Watchers, os anjos que deserdaram junto com Lúcifer, como que eles criaram discos voadores? Como que eles foram capazes de usar disco voador? Se não for algo que eles já tinham no céu. Ora bolas, é dito por Enoque que existe tintura no céu. É dito por Enoque que existe uma biblioteca imensa. Ou seja, os anjos trouxeram com eles conhecimento proibido. Então, essas bimanas, essas arcas, esses discos voadores, são coisas que os anjos aprenderam no céu. Então, os anjos de Deus também têm discos voadores. E aí, esse conhecimento continuou com os anjos e foi repassado à sua descendência angelical, que muitas vezes é nociva aos seres humanos, conhecido como os híbridos. Por exemplo, os seres humanos da Terra, Parará, Pururu, Coelhinho da Páscoa Oca, tá? Então é com essas pessoas que essa mulher está se comunicando, tá bom? E também dentro da Terra, igual eu falei, igual os mesmos relatos da Grande Richard Burns, tá? Há uma civilização muito alta, exatamente. Tu pega o livro The Smoke God, Etidô Dorpar, Júlio Verne, tu vai ver sempre um tipo de raça de seres humanos altíssimas que vivem mais de 1000 anos, que vivem no subsolo da Terra. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Eu não tenho mais esse vídeo no meu canal. Mas você sabia que Thor, existem duas coisas. Primeiro que Thor, ele veio da mitologia grega, né? Então Thor, ele é um daqueles semideuses poderosos do passado do Monte Olimpo, blá 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 blá. Só que em 1969, o exército americano, segundo o relato de um major, um cara de 90 anos, que já não tinha mais esposa, que os filhos já sabe, o cara estava sozinho para morrer, ele decidiu chamar uma equipe de ufólogos para poder fazer um relato. Depois ele morreu também, estava com 90 e tantos anos. Dizia ele que ele treinou com um ser alienígena chamado Thor. Que o exército americano fez uma aliança com híbridos, né? A gente chama de alienígenas. E um desses híbridos veio para ficar numa base americana, auxiliando os americanos sobre os seus projetos. E aí, um desses seres se chamava Thor. Ele possuía um QI de mais de 400, que foi medido pelo exército americano
falava 171 idiomas, inclusive idiomas que nós nem conhecemos. Ele tinha segundo o raio-x, um coração 3 vezes maior do que o nosso. E o sangue dele era azul. E dizia ele, Thor, que ele foi projetado, o corpo dele foi projetado para viver mais de 400 anos. Que facilmente ele conseguiria chegar aos 1000 anos, tomando alguns cuidados do nosso calendário, né? Com uma super força, ele tinha mais de 2,5 metros, ele era loiro, tinha uma super força, um corpo rígido, e que isso despertou muito interesse no exército americano de criar super soldados. O Bigodudo lá da Segunda Guerra Mundial tentou criar super soldados. E ele teve êxodo. Teve êxodo. Só que todo o seu conhecimento sumiu quando ele desapareceu. Tem algumas fotos, alguns registros, mas ele tentou e conseguiu. Agora, os americanos tentaram fazer a mesma coisa. E aí, com base no Thor, eles começaram a estudar toda essa infraestrutura. Quando você assiste Capitão América, você fala assim, pô, tem um filme de Hollywood, Capitão América. Nossa, quem será que pensou em transformar um ser humano num ser humano mais alto, mais forte, não sei o que, não sei o que. Cara, é o relato do Thor, de 1969, de quando o exército americano fez uma aliança com alienígenas e esse ser veio pra cá. E aí esse ser, durante mais de 40 anos, ficou ensinando ao... Inclusive, esse cara que trabalhou no exército, dizia ele que esse cara era muito calado. Ele só falava quando era preciso. E ele ficou trabalhando para o exército americano durante muito tempo. E ele aposentou e não se sabe o que esse cara continuou fazendo. Mas nas poucas conversas que ele falou, ó, o cara, esse Thor falou para ele, eu já vivi gerações e gerações de seres humanos. Vocês não são os primeiros que eu converso. Vocês não são os primeiros, né? Então você imagina que os caras já trabalhavam dessa maneira, né? Só para vocês terem uma ideia. Então o que ela está falando aqui faz muita referência a isso. Em particular, o chefe dos bibliotecários. O que é chefe dos bibliotecários? Existe uma cultura chamada druidismo. Não adianta você entrar no Google e pesquisar, porque os druidas no Google é um bando de mulheres beijando árvore. Não adianta. Não adianta. O druidismo não é humano. É uma cultura que não é humana. Não adianta um ser humano praticar algo que não é humano. Não adianta. Não adianta botar lá um sacerdote branco com mulheres. Não adianta. O druidismo não é praticado por seres humanos. Tá bom? Para vocês terem uma ideia, quando se é elegido um druida, ele é concebido desde o ventre da mãe, ele já é preparado para isso. O que o druida faz? O druida é responsável por armazenar todas as informações em sua cabeça. Todas as informações, de todas as eras. Então, o druida facilmente decora mais de 1000 livros. Ele tem um conhecimento absurdo. Ele passa boa parte da sua vida sentado embaixo de uma árvore de carvalho. Uma árvore que é conectada. Eu vou falar uma coisa aqui, mas é uma coisa bem delicada, tá? Bem delicada. O nosso cabelo, ele tem vida. O nosso cabelo, ele é um organismo vivo. No passado, o nosso cabelo, ele se mexia. Lembra da medusa? Mais ou menos aquilo ali. Hoje o nosso cabelo é morto. Aí você fala assim, você tá exagerando, gordito. Tá exagerando. Olha só, se você pegar uma bacia de água, isso aqui é um conto, eu tô te falando uma lenda urbana de mais de 70 anos, tá? A sua avó conhece essa lenda. O seu avô conhece essa lenda. Então, talvez você não conheça, mas essa é uma lenda urbana de mais de 70 anos, tá? Uma fábula urbana. Se você pegar uma bacia com água, colocar mais ou menos 1 litro, 2 litros de água, pegar apenas um fio de cabelo, você puxa um fio de cabelo, e você colocar esse fio de cabelo na água, sério, pode ser que demore um dia, pode ser que demore 2 dias ou 3 dias. Pode ser que aconteça na hora, como pode ser que demore até 3 dias. Aquele fio de cabelo vai começar a nadar sozinho. Aquele fio de cabelo vai começar a nadar sozinho, sem a interferência de campo magnético,
sem interferência de ondulação de água, ele vai começar a nadar sozinho. Ele vai começar a circular aquela bacia procurando uma saída. Aí você se pergunta, como é que um fio de cabelo... Você acredita que o fio de cabelo é um fio morto, que não se mexe. Só que o fio de cabelo é vivo, ele se mexe, ele se mexe. Só que, infelizmente, não da maneira que nós queremos. E aí o fio começa a mexer sozinho. É só um exemplo. Isso aqui, eu me lembro bem, tem uma lenda urbana que as senhoras diziam que o fio de cabelo que se mexe tem um nome correto. Mas eu sei que era uma coisa que as crianças brincavam muito. As senhoras faziam, as crianças brincavam muito. Isso era amplamente divulgado na década de 40. Hoje em dia ninguém fala mais. Mas era uma lenda. Uma lenda de década de 40. Era uma brincadeira de criança. Tá? Então vamos continuar para você poder entender. Dentro da Terra, né, o que eu falei, e eu também, ela fala, eu também me comunico com eles. E de toda essa informação. O que acontece é o seguinte, né? Existem seres humanos notórios, por exemplo, não é qualquer pessoa que pode adentrar no centro da Terra, tá? E visitar Ágata, visitar regiões onde tem esses seres. Não é qualquer pessoa. O almirante Richard Burns, ele recebeu autorização para poder conhecer essa região porque ele era o soldado mais condecorado. Essa mulher, ela é princesa no Japão. Então você vê que são pessoas de altíssimo grau e condecoradas que podem visitar esse lugar. E podem visitar esse lugar. Por exemplo, existia uma tribo antiga, eu não vou lembrar o nome dessa tribo, que eles tinham lá eu não sei se era no México ou no Peru, mas eles tinham um lago, e nesse lago existia uma entrada para o submundo. E aí existia uma prova para ver quem seria o pajé da tribo, para quem seria aquele que ia comandar a tribo. Então os homens, eles nadavam nessa lagoa, iam afundando, afundando bem para baixo, até chegar num lugar, numa saída. Nessa saída já voltava a ter oxigênio, eles cavavam até encontrar um túnel, e nesse túnel, olha para vocês verem, eles percorriam essas distâncias no subsolo até chegar na região de baixo. E não tinha como levar tocha, porque você imagina que a água. Eu não sei como que esses caras iluminavam o lugar. E aí eles desciam esse lago, chegavam na parte de baixo. Na parte de baixo, eles tinham que fazer uma jornada durante alguns dias. Fazendo essa jornada, eles chegavam no subsolo. E a missão deles era pegar um objeto de ouro, um objeto sagrado desse lugar, e trazer para a superfície. E aí eles faziam isso. E aí às vezes demorava 14, 20, 30 dias para os caras poderem voltar. Porque era uma jornada terrível, terrível. O ser humano ele consegue ficar até 3, 4 dias sem beber água. Mas sem comer eu acho que dá mais de 40, 50 dias. Então os caras se preparavam para isso. Aí eles voltavam para a superfície e aquele que voltava com um objeto de ouro, que era o objeto dos deuses, aquele que conseguisse trazer um objeto dos deuses, era chamado de pajé da tribo. E muitas pessoas tentavam e não conseguiam. E aí virou tipo virou tipo o Lago dos Ossos, Caverna dos Ossos, porque tinha tanto gente da tribo tentando essa proeza que muitos só na parte da lagoa já morriam ali. Então a coisa era sinistra, era sinistra. E depois que eles chegavam lá na parte do subsolo, os poucos que chegavam, eles tinham que percorrer uma grande distância no escuro, pegar esse objeto e voltar pelo mesmo caminho. E voltar pelo mesmo caminho. Então, não era uma coisa que qualquer pessoa conseguia fazer. Então, a prova para ser pajé de tribo era essa. Por isso que de cada tantos lá, um só conseguia. Aí esse pajé, ele reinava e governava a tribo durante muito tempo. Lembrando que tribo com 40, 50 mil pessoas, tá? Pra cima. Então era mais ou menos essa perspectiva. Então é isso que eu tô falando pra vocês. Muitas vezes nós temos histórias do passado que a gente acha que é brincadeira, mas muitas vezes é real, cara.
Muitas vezes, assim, claro, aqui no canal a gente fala muito de tribo indígena, a gente fala muito de misticismo, a gente fala muito de lendas, a gente fala muito de coisas que não dá para comprovar a veracidade. Mas pelo menos um voto de confiança a gente tem que ter. E eu digo para você, meu irmão, tem as coisas que é bizarra, bizarra, né? E aí você vê, tipo, mais pessoas relatando a mesma coisa, né? Falando sobre o centro da Terra, falando sobre outras civilizações. Não deixa de ser algo interessante. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto, tá? E lembrando vocês que o conteúdo prêmio, né, daqui a uma semana mais ou menos, vão ser abertas as vagas, mas eu comunico vocês por aqui, tá bom? Fique na paz.